Boa noite. Agora sim. Que eu distribuí aí para vocês, guardem ele para o final da palestra. A gente vai fazer o sorteio de alguns livros por esse número. Só peço a vocês que depois deixem esses números no banco que a gente vai recolher para fazer novamente depois o sorteio, tá? Vamos fazer a prece para a gente dar início? Quero fazer um convite a vocês para o início do nosso estudo da doutrina espírita. Dia 5 de fevereiro, primeira terça-feira de fevereiro. Fica aí o convite para as pessoas que querem conhecer um pouquinho mais a fundo a doutrina espírita, ter um pouco mais de conhecimento da nossa doutrina, que venha participar com a gente, estudar com a gente. Primeira terça-feira de fevereiro, dia 5, a partir das 8 horas. A gente pede que sempre esteja aqui umas 15 para as 8, não precisa trazer nada. Os livros que a gente usa nos estudos já estão disponíveis na nossa biblioteca, só procurar ali com as meninas. Também não é obrigatório adquirir um livro, adquire quem quiser, tá? Fica aí o convite, então. Também eu já gostaria de aproveitar e convidar as pessoas que já fazem parte do nosso estudo, que já estão estudando com a gente, para uma reunião que a gente vai ter aqui no dia 2 de fevereiro, num sábado, às 14 horas, com o pessoal da Mocidade de Avaré, de Botucatu, Francisco, Paulo, vão estar aqui com a gente, fazendo esse trabalho para a gente começar, para a gente iniciar a nossa Mocidade. Nessa reunião a gente vai começar a tirar os coordenadores da Mocidade e da evangelização infantil. Então eu convido aí mais uma vez a todas as pessoas que já estudam com a gente, que têm interesse em estar nos ajudando nesse trabalho, que venham para essa reunião para a gente apresentar o planejamento da Mocidade, enfim, fazer um trabalho com a Mocidade e com a evangelização infantil. Nós já ganhamos esse teclado, era para ser feita uma rifa, doaram para a gente rifar, mas a gente não vai rifar, já é o primeiro equipamento para o uso da Mocidade. Já deixo o convite aí, se alguém souber tocar também, quiser vir trabalhar com a gente na Mocidade, já tem aí um equipamento. Nos foi ofertado também um violão, então já tem várias coisas aí sendo trabalhado nesse sentido da Mocidade. Tem pessoas que vão trabalhar com flauta, enfim, tem uma série de coisas aí. Então a gente pede para que vocês possam estar colaborando com a gente nesse sentido. Mais uma questão, a questão dos equipamentos para as pessoas doentes, né? A gente já fechou um espaço ali na biblioteca, já estamos com espaço ali para guardar, e a gente vai começar a ter aí então o trabalho de empréstimo de cadeiras de rodas, de cadeira de banho, de colchões, colchão d'água, enfim, todos esses equipamentos de muleta, a gente vai começar a fazer um trabalho de empréstimo disso aí. Então, se tiver alguém que queira também colaborar com a gente, trazer algum equipamento desse, cadeira de roda, alguma coisa, a gente já está disponível para isso. Nós vamos também comprar, adquirir alguns equipamentos novos para colocar aí para começar esse trabalho.
A gente só pede, se alguém, às vezes, tiver algum equipamento desse que for trazer, que antes de trazer para a gente, verifique se realmente está em ordem, se está em condições de a gente já passar isso para a pessoa usar, porque a gente não vai ter como ficar consertando isso aqui, né? Então a gente precisa de equipamentos que realmente estejam em ordem. E a partir daí também, quem precisar pode estar retirando aqui com a gente. Mais uma última coisinha para encerrar. Estamos precisando também de costureira. As pessoas que sabem costurar e queiram participar com a gente na oficina de costura e bordado, toda terça-feira, a partir da 1h30, 2h, as mulheres estão aí para fazer esse trabalho da costura e bordado. No domingo a gente fez um anúncio desse aqui, já apareceu uma pessoa já se candidatou para vir trabalhar, a gente já ficou contente com isso. E fica aí em aberto, então, mais essa vaga, né, essa oportunidade, o salário e a gratidão de todos nós. Nós estamos recebendo hoje o Álvaro para fazer a palestra para a gente. Por favor, Álvaro, que eu já tomei bastante seu tempo. Tá bom. Só dá para baixar um pouco. Aí fica legal. Boa noite a todos. É um prazer poder estar de volta a essa casa. Estava esperando essa oportunidade de rever os amigos aqui. E lembrando sempre que nós vamos falar de espiritismo um pouco, das ideias e atos de Jesus um pouco mais, e das nossas atitudes com essas crenças que nós temos. Na verdade, o que nós vamos falar hoje já foi dito no Cristão, e acho que lá no Allan Kardec também. Só que cada vez que a gente fala, entra uma coisa nova, os raciocínios vão se ampliando e as coisas vão se melhorando. Primeiro, nós não devemos estar aqui no centro como se isso fosse a busca de um milagre ou como se isso fosse obrigação. O centro espírita é um lugar de comunhão entre nós, espíritos encarnados, e mais os espíritos desencarnados. Quer dizer, nós estamos numa casa de espíritos, encarnados ou não. Tá? Então, a gente vem aqui para se alegrar. A gente vem aqui para buscar conceitos que tragam felicidade, que tragam-nos condições de treinar determinadas coisas em busca da nossa felicidade, consequentemente da felicidade daqueles que nos rodeiam. Como eu disse ao Roberto, para a gente começar, eu não sei se vou lembrar no final, eles pedem depois, durante os passes, o silêncio, avisando que tem um cafezinho ali, quem sair primeiro, que o silêncio é muito importante para os médiuns que estão lá dentro, doando sua energia ou servindo de instrumento aos nossos companheiros espirituais. Então, na verdade, aquele velho lema do espiritismo, né? O silêncio é uma prece, tá? Bom, tem uma coisa que os evangélicos dão na gente de 10-0. É uma coisa interessante. A confraternização deles, o acolhimento deles. As oportunidades que eu tive de ir em algumas igrejas evangélicas, ou no começo do trabalho deles, ou no final, eles fazem uma coisa que é muito bacana. Às vezes nós estamos aí no banco, sentados, não conhecemos quem está ao nosso lado, quem está atrás, quem está à frente, quem está do outro lado. Então, para nós começarmos hoje, vamos dar as mãos, abraçar aquele que está ao nosso lado, desejar carinho, desejar felicidade, desejar paz, para que comecemos isso com alegria. Vamos lá, se cumprimentem, um deseja ao outro tudo que pode desejar. Muito bom. Vamos começar o nosso trabalho de hoje com alegria, que a alegria, o que o amor nos pede é alegria, é o exercício da alegria com o próximo, tá?
se estiver correndo muito, vocês mandam puxar o break aí, mas é que eu quero sintetizar esse assunto o mais rápido que der. Vejam, nós temos um problema sério, principalmente no espiritismo, que nós trocamos o demônio das outras religiões pelos espíritos obsessores aqui do centro do espiritismo. Nós trocamos o umbral pelo inferno e o céu pelo nosso lar. Tá? Na verdade, é importante se dizer que nosso lar, livro ou filme, é uma experiência do André Luiz e não nossa. Tá? O André Luiz é um ser, eu sou outro ser e cada um de vocês é outro ser. Na verdade, ao desencarnarmos, provavelmente nós estaremos em contato com os nossos iguais. Se estivermos sentindo muita raiva, vamos estar do lado de outros que sentem muita raiva. Se estivermos muito alegres, vamos estar ao lado de outros muito alegres. O que não é diferente do que nós vivemos. Nós vivemos com as nossas turmas, não é? E essas turmas significam aquelas pessoas que nós temos uma sintonia melhor. No mundo espiritual, nada disso vai mudar. Tá? Outra coisa que eu quero deixar bem claro. Eu não estou aqui falando em nome do Espiritismo. Eu estou falando em nome da minha experiência dentro do Espiritismo. Tá? Então, tudo que eu falar não é uma verdade verdadeira. Cada um de nós tem a sua verdade. O que eu vou estar passando é o meu entendimento sobre Jesus, sobre as obras do Kardec. Bom, vejam, a obsessão é um problema sério em qualquer religião. Tá? Nós trocamos os nomes de demônios para obsessores, de anjos para espíritos evoluídos, não é? De anjo da guarda para aquele espírito iluminado que nos guia. Mas a verdade é que se o processo de encarnação realmente é verdadeiro, significa que nós estamos vindo já lá de trás com todos os conceitos religiosos de culpa e medo que desde a civilização greco-romana, vem passando para a gente. A própria igreja foi criada, a igreja de Jesus, tá? Foi criada sob ordem. No século III, ela foi criada sob ordem. Cristãos, vocês que se encontram aí escondidos, podem se juntar a todos, tá? Constantino colocou isso no século III, tirando os deuses pagãos, porque ele venceu uma guerra por um escrito que estava numa ponte que dividia eles do inimigo, com um exército muito menor contra um exército muito maior, e por uma inscrição de Jesus que tinha na ponte, ele passou por aquilo, venceram o exército inimigo e ele quis implantar o cristianismo em Roma. Sendo assim, aqueles que cultuavam os deuses foram obrigados a passar a cultuar Jesus. Tá? Isso parece uma loucura, mas é assim que a humanidade anda. Tá? Em cada época, segundo as suas formas. Vejam, a maioria dos ateus salientam uma coisa interessante aqui no mundo ocidental, onde a maioria das pessoas são cristãs. A maioria dos ateus, elas colocam uma coisa que eles têm razão, mas a gente tem que ver o processo evolutivo. Toda a nossa busca de Jesus até hoje, tá, é muito boa. O que complica é o homem. São as instituições formadas pelo homem com o intuito de dominar através da culpa e através do medo. Tá? Culpa e medo já é para nós uma herança da religião judaica. Tá? Se nós pegarmos o Velho Testamento, Deus é uma coisa doida, ou um homem doido, que ora absolve alguém que fez o mal e outra hora manda o inferno alguém que deu só uma escorregada. Tá? E o Allan Kardec também diz, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, acho que do Livro dos Espíritos, que se céu e inferno existissem, haveria um espaço físico, tá? Para eu pisar, sentir, estou no céu ou estou no inferno. Então vamos pegar, por exemplo, uma mãe carinhosa, amável, que ajuda todo mundo, tem compaixão por todo mundo. E essa mãe tem um filho que, apesar de todas as lutas dela para que esse filho pudesse estar bem, ele de repente se marginalizou, como infelizmente nós vivemos, mas ele foi para um mundo que não era o nosso, da nossa ética. Ele arranjou uma outra ética de vida. Então, aí ele seria um pecador. A mãe seria um anjo e um filho um pecador. Aí a mãe vai para o céu e o filho vai para o inferno. Mas peraí,
será que a mãe, depois que morreu fisicamente, deixou de gostar do filho? As mães aqui que me digam, é possível isso? Tá? Não é. Então, como é que aquela mãe ia estar lá em cima das nuvens, tocando arpinha, vendo o filho se erguer todo no inferno? O céu não existiria. Então, vejam, o que nós chamamos de bem é trazer o outro que está equivocado. Tá? Como de bem a gente já vive. A busca nossa do amor é buscar os equivocados. Vejam, voltando na questão da obsessão, nós trabalhamos muito uma coisa que é muito importante, a auto-obsessão. Tem situações que os nossos amigos espirituais são obrigados a vir do nosso lado, porque nós, vulgarmente falando, laçamos cara. Tá? A nossa vibração está negativa, está mal, está ruim, e bate com a reação de alguém que desencarnou e às vezes nem sabe o que está fazendo pro lado de lá, nem sabe o que fazia aqui e nem sabe o que está fazendo lá. E a nossa vibração ruim pega dele, que está ruim. Ruim que eu digo não é de maldade, tá? De sofrimento. E aquela nossa vibração de sofrimento sintoniza com o espírito daquele. E coitado do espírito não consegue se desvencilhar da gente. Quem é o obsessor aí então? Tá? Aí é uma coisa que nós temos que pensar. O mundo físico com o mundo espiritual, eles interagem o tempo todo. Tá? Nós entramos com sintonias com os nossos amigos ou os nossos inimigos, tanto no mundo material como no mundo espiritual. Afinal de contas, como já disse, nós somos espíritos encarnados. Tá? Então vejam, há um problema sério da auto-obsessão. Aí, eu fico obsediado por aumentar a minha dor, pela autopiedade, pelo orgulho, por um monte de coisas. E esse processo é um processo interessante. Quando nós estamos lá no mundo espiritual, trabalhando lá no departamento de reencarnação, se é que podemos chamar assim, trabalhando a nossa vinda para a Terra, tudo é escolhido a dedo. Nada é feito assim, vai para lá, cai na família que quiser, dê o que der. É hora de encarnar, se vire. Não é um negócio feito desse jeito. Então vamos imaginar um escritório lá do departamento de reencarnação, vários espíritos mais evoluídos que a gente, tentando trabalhar junto com a gente o nosso papel aqui na Terra. Para isso reúnem nosso pai, nossa mãe, nosso avô, o futuro filho, tudo lá elaborado, traçado, para que a gente possa tentar ter sucesso. Tá? Então, sucesso significa o quê? Não repetir mais as coisas que fazíamos antes. Ou seja, aqui a Terra, por exemplo, é uma escola que vai do 1º ao 4º ano, por exemplo. Cada um, nós estamos vestidos com o uniforme da escola, mas cada um frequenta uma classe. Tá? O problema é assim, eu sou do 2º ano e estou repetindo a vida que eu tive antes. Vou para o 3º? Não, vou repetir o 2º. Aí eu tenho que voltar aqui, fazer tudo do 2º ano e continuo com as atitudes repetitivas e na próxima encarnação, cá estou eu de novo. E aí continuo repetindo, na outra encarnação, cá estou eu de novo. Aí pinta aquela melancolia, aquela coisa do lugar mais bonito que a gente queria chegar, mas nós não vamos chegar a lugar nenhum. Como é que nós vamos querer um resultado melhor se nós continuamos tendo a mesma atitude? Não é possível. E o lugar de se mudar a atitude é aqui. Segundo as instruções dos espíritos, aqui na Terra, a gente evolui muito mais rápido do que no plano espiritual. E isso é uma coisa comum. Pega uma criança na sua casa, com 11, 12 anos, que tenha um professor particular, indo lá 3 vezes por semana. Tá? Ela vai aprender um ritmo. E pega uma criança que está dentro da escola, interagindo com as outras, tendo um professor que trabalha com ela e todo mundo. E nessa interação, ela vai pegando aquela educação, e não só informação, mas vai passando a ter formação. Tá? A nossa encarnação é a mesma coisa. Viver é uma moleza danada. Conviver é que é o problema. Como nós não vivemos sozinhos, nós temos que conviver. Então nós não temos que trabalhar a nossa vivência, nós temos que trabalhar a nossa convivência. Por isso é que o amor ao próximo é tão importante quanto o amor a Deus. Tá? Porque sem convivência eu não sirvo a Deus. Tá? E quando a gente coloca, quando Jesus colocou claramente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a si mesmo, formou um triângulo que não tem dele. Tá? Se nós entramos nele, não saímos mais, porque aí nós vamos ter alegria e felicidade. Por quê? Pode todo mundo me amar,
eu sempre digo isso porque eu vivi isso na pele. Pode o mundo todo me amar, mas se eu não exercer o meu direito, não dever, se eu não exercer o meu direito de amar, eu não vou conhecer a felicidade. Porque a felicidade é de quem ama, tá? É do exercício de quem ama, certo? Então, Chico Xavier vai para lá tranquilo, é feliz apesar das dificuldades, porque ama. Madre Teresa de Calcutá, também aquela simplicidade, tudo tranquilo, porque ama. Irmã Dulce, e assim, o próprio Bezerra de Menezes, que sempre foi um mito no que se refere a pensar no próximo, né? Então vejam, essas pessoas são felizes por um motivo muito simples, porque amam, tá? O amor deveria ser a nossa essência da convivência, e não a raiva, o medo, a culpa. Há quem diga, inclusive, que culpa não leva à doença. Culpa é a própria doença, tá? Então não adianta nós ficarmos nos culpando por coisas que aconteceram, que não foram bem feitas, e continuarmos fazendo igual. Não é possível. Nós podemos vir aqui ao centro, tá, buscando alguma coisa, e é justamente para isso que a gente vem, se não é para alguma coisa física, é para alguma coisa espiritual, e tudo isso aí está ligado à nossa evolução. Mas se a gente vem buscar alguma coisa aqui no centro, a gente passa pela palestra, passa pelos passos, se sente melhor, sai, mas continua com o mesmo comportamento de antigamente. Se alguém vem ao centro, está fazendo um tratamento com os passos, deixa a palestra de lado, a palestra acaba 20 para as 9, ele chega a 25 para as 9, por causa do passe, está se enganando. Está se enganando. O passe ajuda, a palestra ajuda, mas nós temos que pegar aquilo que mexe na gente e começar a trabalhar diferente. Se nós não trabalharmos diferente, os resultados não vão ser diferentes. A arma que nós temos para começar a trabalhar é essa, é o amor. Mas aí há um problema interessante, né? Como é que eu uso o amor? Aqui no Espiritismo nós temos aquela ideia, fora da caridade não há salvação. E essa, na minha opinião, é a ideia básica do Espiritismo. Ela representa o amor de Jesus, tá? O amor de Deus através de Jesus, através do Espiritismo. Tá? Mas o que é caridade? Caridade é um nome muito bonito, quando lido no Evangelho, quando contado em verso e prosa. Mas o que é caridade? Tá? Caridade é eu chegar na rua e alguém passa por mim. Esse exemplo até fiquei lá no Cristão. Eu estou na rua 4 horas da tarde, o meu trabalho termina às 6. Eu estou no serviço, saio às 6, por exemplo. Eu não tenho mais isso para aposentar. Agora veja, aí o meu trabalho termina às 6, eu estou às 4 horas da tarde na rua. Aí passa alguém e me diz, eu estou sem trabalho, o senhor me arranja o dinheiro? Olha só a frase que ele fez, eu estou sem trabalho, o senhor arranja o dinheiro? Aí o que acontece? Se eu estiver muito frustrado comigo mesmo, aí eu jogo tudo isso no cara. Vai trabalhar, vagabundo, seu safado, desculpa a linguagem sua, e tudo que nós normalmente falamos, tá? Pelo menos eu falar. Agora veja, ou nós descarregamos um ser mais fragilizado que a gente, toda a ira que temos por nós mesmos, ou então a gente despreza como? Eu estou sem trabalho, o senhor me arranja o dinheiro? Sim, pego no bolso, mas vamos agora pergunta, vou descarregar as minhas frustrações dele, eu dar uma moedinha para ele, tem alguma coisa a ver com o pedido que fez? Antes do pedido, ele explicou alguma coisa. Eu estou sem trabalho. O senhor poderia me dar dinheiro? O dinheiro seria para suprir a necessidade básica daquele momento. Ele, mulher, filho. O cara está totalmente humilhado e se humilhando para conseguir sobreviver. E aí nós tratamos ou com maldade ou com desejo. Não é isso que está escrito no cristianismo ou na doutrina espírita. Tá? Eu vou dar aqui um exemplo que é difícil. Eu tenho muita dificuldade de fazer e acho que seria difícil para todo mundo. Tá? Qual seria o ideal, na minha opinião? Olha, eu te dou o dinheiro agora, resolve o seu problema, eu saio do trabalho às 6, hoje, em vez de jogar futebol, em vez de tomar minha cerveja com os amigos, em vez daquela coisa toda, 6 horas a gente se encontra e vamos resolver o negócio do seu trabalho. Lógico que eu sozinho não vou resolver.
mas eu posso saber o que o cara faz, indicar para um lado, indicar para o outro. Isso é caridade. A compaixão, eu abracei o outro. Tá? Isso nas famílias, por exemplo, quando um quer buscar o outro, e vão evoluindo gradativamente, e chegam um ao outro e pedem perdão, se for para ter vida, os outros tudo, é a caridade, é amor dos outros. Tá? Então, não adianta nós pegarmos caridade como palavra, que é muito bonita, e ela não se tornar uma ação. Caridade é amor e serviço ao próximo. Agora, serviço ao próximo, não é ela estar com a picareta arrumando a calçada dele, não é ela estar arrumando o chuveiro. Tá? Serviço ao próximo é fazer o amor trabalhar. Serviço ao próximo é um sorriso. Serviço ao próximo é um acalanto na hora que precisar. Serviço ao próximo é se compadecer, se interessar pelo outro. Não adianta nada nós termos toda a teoria espírita, toda a teoria cristã, tudo moldado na nossa cabeça, como se fosse um pendrive de computador, não, um disco rígido de computador, se nós não conseguimos fazer isso alguma coisa útil. A utilidade é o serviço ao próximo. Veja, podemos tirar algumas coisas importantes. No trabalho, o ser humano se realiza porque produz alguma coisa. Tá? Pelo que ele produz, ele recebe um salário. Não adianta ir lá. O seu João Manguilha até me faz lembrar, quando eu era garoto, meu pai conversou com o seu João e arrumou um emprego lá na oficina. E esse cara foi aí eu peguei um curso para tirar um dia de lado, bati o curso na parede lá e fui embora. E quando eu descobri que eu ainda fui buscar o meu salário, eu não vejo que eu vou comprar a coisa. Ou seja, esse amor e ele trabalha, se tiver que fora, mas ele trabalha se nós acionarmos, se nós dermos partida. E nós também trabalhamos como aqueles motores antigamente, que dá partida e tem que esperar chegar. Nós temos um processo. Tá? Então o que a gente faz? Tem a ideia, a ideia é bem boa, dou partida, quero colocar em prática. Esquentou um ano, colocou em prática. Tá? Nós temos que tirar só do dinheiro o valor da produção. Tá? O dinheiro traz o valor da produção para que eu possa sobreviver, para que possa ter muitas condições interagindo aqui na Terra, de tal modo que uma não sobreviva. A importância de qualquer questão, a importância de qualquer ato que seja produzido em favor da sociedade ou da comunidade que vivemos. Tá? Então, veja, produção também pode carregar produzir amor, produzir conforto, produzir alegria, produzir felicidade, tá? Produzir um bom caminho, tá? E não ficar produzindo crítica, não ficar usando orgulho para defender meu egocentrismo, meu egoísmo, meu roubo, tá? Aí o que acontece? Eu sou. E o processo de autoobsessão é exatamente isso. Tá? Eu sou egocêntrico, o centro do universo. Eu sou egoísta e quero tudo para mim. A criança, quando nasce, sabe? Ele escolhe a sua encarnação, junto com os nossos professores, e produzir. Tá? Aí ele está sofrendo escolhimento no corpo espiritual, ele está perdendo a memória. Tá? E isso é confuso. Certo? Aí o que acontece? Aí, de repente, ele se vê na barriga da mamãe. Aquele lugar confortável, ele está na boa, tranquilo, sabe? E a mamãe adora o filho está chegando, e ele fica mais confortável. Aí vem o papai e apalpa aquela barriguinha, e fala, meu filho, seja bem-vindo, e ele está muito bem, muito gostoso lá dentro. De repente vem um
sabendo, passei por isso. Na hora em que eu estou muito depressivo, eu preciso de alguém. Eu preciso realmente de alguém para crescer. Muito de crítica, às vezes eu fico madura, tá? E às vezes eu fico do ombro amigo. Mas eu preciso de alguém para poder sair daquela coisa. Sozinho eu não vou conseguir. Se tiver conseguido, não vai estar certo? Então eu preciso mesmo. Mas quando eu consigo, junto com o outro, com o internet, eu saindo daquele processo, eu preciso me reeducar espiritualmente a tal ponto que eu possa ser o ombro amigo do outro professor. Se eu recebi um anjo encarnado para me ajudar, vai ter hora que eu tenho a responsabilidade de ser o anjo encarnado do outro. Tá? E aí nós vamos entendendo que através da proposta da mãe, a depressão vai ao pouco ficando de lado, a não ser quando a depressão ela é causada por algum problema do organismo físico. Aí a pessoa fica um pouco mais sujeita a medicamentos ou a descargas elétricas do nosso cérebro, aí já é um pouco mais difícil. Mas tirando as depressões que nós temos, como morre alguém, é tudo lógico, é tudo normal. Seria doideira se não ficasse, tá? Mas veja, tem saída. Nós não somos o depressivo, nós estamos depressivos.